Olá, vamos direto ao ponto hoje para analisar um assunto muito sério e super atual: o falso evangelho. A gente vai usar como base o alerta que o apóstolo Pedro deixou para nós, lá no capítulo 2 da sua segunda carta. Sabe aquela sensação, aquele incômodo, aquela pulga atrás da orelha? A mensagem parece boa, parece positiva, mas alguma coisa ali não fecha com o que a gente conhece da Bíblia. Pois essa desconfiança não surge do nada. É, na verdade, um sinal de alerta. E um que a gente precisa levar a sério. Então vamos mergulhar nisso. Olha só, o apóstolo Pedro já nos avisava disso há quase 2000 anos. E a palavra-chave aqui é secretamente. Ele não disse que o erro chegaria fazendo barulho com uma placa de neon dizendo perigo. Não, ele disse que o erro seria introduzido de fininho, de forma disfarçada. Ou seja, esse problema não é de hoje, é um alerta antigo que continua mais relevante do que nunca. E aqui a gente conecta com os nossos dias. O engano moderno é muito sutil, ele não chega negando a fé de cara. Pelo contrário, ele se camufla, ele usa uma roupagem atraente, uma linguagem que está na moda. Soa como desenvolvimento pessoal, como sucesso financeiro, como algo relevante para a nossa cultura. E é exatamente isso que o torna tão perigoso. Então, a grande questão é, como é que a gente consegue enxergar por trás dessas máscaras tão bem feitas? Bom, a resposta não é sair por aí desconfiando de todo mundo, mas sim aprender a usar os filtros certos para conseguir separar o joio do trigo. Vamos montar aqui uma estrutura de análise. Eu quero apresentar 3 filtros, todos eles baseados nos princípios que Pedro nos deu. Pense neles como se fossem lentes especiais, lentes que nos ajudam a enxergar qual é a verdadeira essência de qualquer mensagem que a gente ouve. Vamos lá para o nosso primeiro filtro, que talvez seja o mais fundamental de todos. Toda história tem um herói, certo? Tem um personagem principal. A pergunta que esse filtro nos obriga a fazer é bem simples: quem é o verdadeiro protagonista dessa mensagem? E o contraste aqui é gritante. De um lado, a gente tem o evangelho genuíno, o cristocentrismo, onde Deus é o centro, o começo e o fim de tudo. O resultado disso? Humildade, adoração. Do outro lado, uma mensagem centrada na gente, no ser humano, o antropocentrismo, onde Deus acaba virando uma espécie de ferramenta para a gente alcançar nossos objetivos. O resultado? Orgulho e uma mentalidade de consumidor da fé. E como a gente percebe isso na prática? Fique de olho nesses sinais. Se a mensagem só fala do potencial humano, se Deus parece mais um assistente pessoal para realizar sonhos e se a Bíblia é usada como um livro de dicas para ter sucesso, o alarme precisa tocar. Significa que o protagonista da história não é mais Cristo. Agora vamos para o nosso segundo filtro, um que analisa como a graça de Deus é apresentada. A graça, gente, é o coração do evangelho. Mas, por ser tão central, é também um dos conceitos mais distorcidos que existem. Olha que diferença absurda. A graça de verdade, como o apóstolo Paulo descreve lá em Tito, não só perdoa, ela nos educa. Ela nos treina para viver de uma forma diferente. Já a falsa graça, ela basicamente transforma o perdão numa permissão para continuar no erro. Ela trata o pecado como um deslize, não como uma rebelião, e acaba gerando gente que se sente super confortável com seus vícios. Então, um ponto crucial aqui é prestar atenção no que não é dito. Uma pregação que nunca fala sobre arrependimento, que só fala do amor de Deus, mas nunca menciona a santidade e a justiça dele, está oferecendo uma graça incompleta, uma graça perigosa. Ela cria uma ilusão de segurança sem a realidade da transformação. Chegamos ao nosso terceiro e último filtro. Esse aqui testa a verdadeira fonte de autoridade da mensagem. A pergunta é: de onde estão vindo essas ideias? A autoridade final está na palavra de Deus ou na criatividade de quem está falando? Aqui a gente separa quem é mensageiro de quem é inventor. Fazer exegese é extrair o significado que já está no texto. O pregador se curva diante da escritura. Exegese é o exato oposto. É quando a pessoa insere no texto as suas próprias ideias usando a Bíblia só como um pretexto. A autoridade deixa de ser assim diz o Senhor e passa a ser a experiência pessoal ou a opinião do pregador. E esses aqui são sinais bem claros de que a autoridade não está mais no texto. O método trampolim é um clássico. A pessoa lê um versículo no começo e nunca mais volta para ele. A mensagem vai para um caminho totalmente diferente, se apoiando em psicologia, em histórias pessoais ou em supostas revelações. A verdade é que a palavra de Deus não precisa ser atualizada. Nós é que precisamos ser transformados por ela. Ok, agora que a gente entendeu os 3 filtros, vamos transformar essa teoria toda em algo prático.
Pense nisso como uma caixa de ferramentas para o discernimento que qualquer um pode usar no dia a dia. Essa ferramenta é visual e muito poderosa. Se no final a página estiver cheia de ordens sobre o que a gente tem que fazer, o vermelho, a mensagem é um fardo, é sobre nosso esforço. Mas, se o foco principal for o que Deus já fez por nós, o azul, e as ordens são só uma resposta a isso, aí sim, a gente está diante do Evangelho. Vamos para a segunda ferramenta. É uma ficha de diagnóstico bem simples, inspirada naqueles cristãos de Bereia, lá do livro de Atos, que examinavam tudo para ver se batia com as Escrituras. A primeira pergunta dessa nossa ficha nos joga de volta para o filtro 1, o protagonista. Ela nos força a pensar: quem foi o herói da mensagem que eu ouvi? Foi uma mensagem que colocou um peso nas minhas costas, do tipo faça mais, seja melhor, ou me levou a descansar na obra que Cristo já fez? A segunda pergunta testa a autoridade, o nosso filtro 3. O texto da Bíblia foi o centro da mensagem, a fonte de onde tudo saiu, ou foi só um ponto de partida para o pregador falar sobre as ideias dele, deixando a palavra para trás? Esse aqui é como um detector de vocabulário. A linguagem que se usa revela a teologia por trás. Um evangelho focado no homem vai usar palavras como sonhos, poder, conquista. O evangelho de Cristo vai usar palavras como cruz, arrependimento, graça, santidade. E, por fim, o resultado no coração, onde essa mensagem nos deixou. Se o sentimento que fica é de autoconfiança, aquela motivação do eu posso, eu consigo, é bem provável que a mensagem foi sobre o poder humano. Agora, se ela nos leva à adoração, a um sentimento de gratidão e de dependência de Deus, aí sim o Evangelho foi pregado. E tudo isso nos leva a essa verdade central. Uma frase que basicamente resume tudo o que a gente conversou. O Evangelho de verdade não é um massajador de ego. Ele primeiro fere, para depois poder curar. Ele confronta a gente com a realidade do nosso pecado, para só então nos apresentar a glória da salvação. Ele diminui o nosso eu, para que Cristo possa crescer em nós. E a gente termina com essa pergunta, uma pergunta que precisa ecoar. Não é para a gente sair por aí julgando os outros, mas sim para avaliar o alimento espiritual que a gente mesmo tem consumido. O evangelho que tem moldado a nossa fé, a nossa vida, será que ele passa por esses filtros? Fica aí a reflexão.